Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Você que tem Bíblia, pega ela e abre ali no livro de Provérbios, no capítulo 27, no verso 19. Diz assim: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem somos nós. O que está querendo dizer? O nosso coração é nosso espelho. Vocês entenderam? Tudo que está dentro do nosso coração, nós externamos. Você e seu coração, vocês se comunicam. Por quê? Porque você é responsável por ele. Muitas vezes ele tem vida própria. Sim. Mas eu deixo ele fazer tudo o que ele quer? Não. Nós precisamos controlar as nossas emoções. Controlar a nossa alma. No livro de Provérbios ainda, no capítulo 15, no verso 13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Uau! O que ele está dizendo? Se as tuas emoções estiverem bem, teu rosto vai demonstrar isso. Você vai ser feliz, você vai ter um aspecto feliz. Mas se o teu coração está ruim, o teu aspecto vai ser triste. O teu espírito se abate. A Bíblia fala que todos nós temos dias maus, amém? Todos temos dias maus. E todos temos dias bons também. Eu queria perguntar para você, o que define um dia mau na vida de uma pessoa? E o que define um dia bom na vida de uma pessoa? O dia mau é quando algo de ruim acontece e que afeta essa sede das emoções. Vou dar um exemplo bem simples. Quando um ente querido nosso parte, como é que você vai ficar feliz diante da morte de um ente querido? Então teu coração vai se entristecer. E você já viu alguém no velório que perdeu um pai, uma mãe, um filho sorrindo? De jeito nenhum. Porque naquele momento o coração dele está chorando, está triste, está de luto. E ele vai transparecer isso. Assim como quando acontece algo muito bom, a gente sorri, o aspecto muda. E como é bom isso. Como é bom você chegar perto de alguém que está sempre sorrindo, sempre feliz. Mas o que a felicidade, o que faz com que essa felicidade entre no teu coração? Aí é que nós vamos ver algo bem importante. Por quê? Porque a tendência é a gente fazer com que coisas nos deixem felizes. Eu ganhei na loteria. Vou ficar triste? Não, vou ficar feliz, né? Alcancei um objetivo que eu estava buscando há muito tempo. Eu vou ficar triste? Não, vou ficar feliz. Eu conquistei
coisas que me deixaram feliz. Porém, a nossa felicidade, ela não tem que depender de nada externo. Ela tem que ser algo interno. Você tem Jesus? Amém? Isso é motivo para você ser feliz. Isso é motivo para você ter o teu rosto sempre, um sorriso sempre no seu rosto. Isso é motivo para você se alegrar e compartilhar com as pessoas. Só isso já é o suficiente. Mas a gente não faz isso. Por quê? Porque muitas vezes o nosso casamento não está legal. Muitas vezes falta o dinheiro. Muitas vezes a gente não consegue nem pagar aluguel. Ou está pensando, como é que eu vou fazer para pagar o aluguel esse mês? E a gente se abate. Sabe por que a gente se abate? Porque a nossa confiança, a nossa esperança está em coisas. E se a nossa esperança, a nossa confiança está em algo que pode ser tirado de você, está errado. Está errado. A nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em Deus. Porque ninguém pode tirar Ele de você. E isso é o motivo de você ser feliz, de você estar feliz. Essa semana eu fiz uma visita no hospital. Gosto muito. Sabe por quê, amados? Porque eu saí de lá sorrindo. Digo, uau, eu não tenho problema. Eu estou bem. Eu tenho saúde, eu tenho uma casa, eu tenho uma família linda, eu tenho Jesus. Porque quando a gente faz visita, sabe o que a gente vai fazer lá? Orar pelos enfermos. Eu fui orar por uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer, contra o câncer. E eu me surpreendi, porque normalmente quando você chega, a pessoa ela está muito abatida, né? Porque o câncer já é uma enfermidade que te abate, que muda o semblante, mas não daquele senhor. Ele tinha uma esperança. Eu fui lá para levar esperança para ele, ele me deu esperança. Foi tão tremendo, gente, tão tremendo. Ele disse assim, não, está tudo certo, eu vou ficar um tempo aqui, vou fazer o tratamento e tal, vou sair porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu sei que não é o fim. Esperança, a esperança que o propósito ainda não se cumpriu na vida dele. Você tem propósito na tua vida? Saiba que enquanto você não cumprir esse propósito, enfermidade nenhuma vai te levar. Tenha isso claro com você. Enquanto você tiver propósito de Deus, ninguém frustra os propósitos de Deus. E eu orei com ele, e fiquei uma meia hora lá com ele. E eu saí falando, uau. Eu sei que um dia vai chegar, que eu vou estar debilitado, velhinho. Eu quero ter essa esperança. Para mim foi um exemplo. Não depender do que você tem, de coisas. Que coisa é sempre coisa. Para ele não estava nem importando em coisa. Ele estava se importando com Deus. Ele falou, não, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Jesus comigo, e eu sei que Ele vai me tirar dessa. Esperança. Ela pode significar se você vai sair bem de lá ou não, sabia? Porque o próprio médico que palestrou aqui, ele nos falou que a fé da pessoa interfere diretamente na sua cura. Sabiam disso? Inclusive os médicos, hoje, eles, na anamnese deles, eles podem até perguntar se a gente tem uma religião, o paciente tem uma religião, se ora, se é uma pessoa religiosa, porque isso faz toda a diferença na hora do tratamento. Então a gente precisa depositar nossa confiança em Deus, amados, porque é Ele que dá o ponto final, mais ninguém. Então o que você precisa para ter um dia bom? Você precisa ter Jesus. O que você precisa para ter o dia mau? Não ter Jesus. Se você tem Jesus, todos os teus dias se transformarão em dias bons. Efésios 6, 1. Pode abrir aí a tua Bíblia. Porque ali, nesse texto, tem a receita para você vencer o dia mau. Amém? Fala sobre a armadura de Deus. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau.
Acho que não era o texto que estava, né? Amém. Tomai a armadura de Deus para poder resistir ao dia mau. E o que é a armadura de Deus? Coraça da justiça, capacete da salvação, sandália da preparação do evangelho, escudo da fé. Essa é a armadura que nós precisamos ter para vencer o dia mau. Porque o dia mau vem, amados. Ele vem. E o que vai definir se ele vai se transformar num dia mau, numa semana má, num mês mau, num ano mau, é como você reage a ele. E um dia mau não significa que você tem uma vida ruim. É um dia ruim, que pode se transformar em um dia bom. Nós somos muito rápidos a julgar. No start a gente estava conversando com o Jean sobre... Muitas vezes a gente vai no supermercado e a pessoa que está ali no supermercado, ela está com a cara fechada. O caixa do supermercado, cara fechada. Não olha para você, sabe? Tu nota assim que a pessoa não está bem. E nós como cristãos, é claro, a gente puxa a conversa, pergunta se está tudo bem, né? Não, a maioria das vezes a gente não faz isso. E ainda tem pessoas que ao invés de fazer isso, ainda falam assim, meu Deus, que grossa. Você não está satisfeita, por que não vai embora? A gente faz isso. Se a gente não faz, a gente pensa isso. Porque você tem que colocar pessoas que sorriem. Não pessoas que ficam mal-humoradas aqui. Né, Jean? O Jean notou isso. E é isso. A gente é muito pronto a julgar. Mas você não sabe se aquela pessoa não está passando por um dia mau. Talvez ela perdeu um ente querido. Talvez ela não tenha o dinheiro para pagar o aluguel. Talvez a prateleira do armário dela esteja vazia. E nós olhamos com um olhar de julgamento. Nós, que eu me refiro, é todo mundo. Porque nós não estamos ali num domingo ou num feriado trabalhando. Isso é muito difícil. Já trabalhei domingo. Trabalhar no domingo é muito ruim. Ficar longe muitas vezes ela está ali trabalhando no caixa e está longe dos filhos. Os filhos estão com estranhos. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, essa percepção. E não julgar. Um coração endurecido perde totalmente a capacidade de ser sensível. E passa a não ser tratável. Um coração duro, você não consegue tratar. E o que é um coração duro? É um coração julgador, é um coração soberbo, um coração arrogante. Sabe aquela pessoa que você vai falar de Jesus para ela, ela não quer saber, não me interessa. Esse é o Deus dos fracos, tal. Não deixa nem você falar, se coloca acima disso. É uma pessoa com um coração duro, que pode ter N motivos para ter endurecido o coração. O que define como está o teu coração é o que você joga para dentro. Como você alimenta a tua alma, isso define como está o teu coração. Se você se alimenta com coisas boas, teu coração vai estar leve. Se você se alimenta com coisas ruins, ele vai estar cada vez mais duro, cada vez mais pedra. O alimento que você ingere define como vai estar o teu coração. Quem tem doutrinado o teu coração? Quem tem doutrinado o teu coração? A TV? Internet? Instagram? Facebook? Fofoca no grupo da empresa? Isso tem doutrinado o teu coração? Saiba que o teu coração está endurecendo. E quanto mais duro ele fica, menos sensível você fica. Menos misericórdia você sente pela pessoa. Sabe o que é misericórdia, amados? É você sentir a miséria do outro. É você se colocar no lugar dela. E quando teu coração está duro, você não tem essa misericórdia. Você não consegue se sensibilizar. Não consegue se colocar no lugar do outro. Isso é muito triste. O resultado do alimento que muda o teu coração não é apenas o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. Os teus olhos também são responsáveis por você inserir algo no teu coração. E o que você está vendo? O que você está vendo? Sabe, amados, existe uma história na Bíblia do Sansão. Não sei se já ouviram falar desse tal de Sansão. Sansão era um nazireu.
Nazireu era alguém consagrado por Deus para fazer algo bem específico. Então ele nasceu com um propósito, igual a você. Nasceu com um propósito. E a palavra diz que quando os anjos falaram com seus pais, falaram assim, ó, você vai ficar grávida, para a mãe dele, você vai ficar grávida, vai nascer um filho, Sansão, você não vai poder passar navalha sobre sua cabeça, ele não vai poder tocar em defunto, e não vai poder ter relação com mulheres de outras tribos, só casar com alguma judia, porque ele vai ser o libertador do meu povo. E Sansão cresceu forte, muito forte, cabeludo. E o que aconteceu? A soberba e o coração duro dele levaram ele para a ruína. Ele morreu fraco, sendo açoitado, esmurrado por homens muito mais fracos que ele, cego. Então, os olhos dele acabaram levando ele para a morte. Por quê? Porque ele olhava e ele queria, ele cobiçava, ele tomava. E por ser muito forte, ninguém podia parar ele. Até que Dalila cortou os seus cabelos, que era a fonte da sua força, e ele ficou fraco. Então, o que pode parar o teu propósito é o teu coração. O teu coração duro, o teu coração de pedra, isso pode parar. Você pode dar ordem à tua alma, sabia disso? Porque a alma, as emoções, muitas vezes, na maioria das vezes, elas buscam alimentar a carne. Ou seja, tudo que é para o meu deleite, tudo que é agradável para a minha carne, ela busca, está sempre buscando. O Espírito não, o Espírito está sempre buscando as coisas de Deus, e é uma luta constante. A carne não se converte, não tem jeito, tanto é que ela é pó e vai ficar. Carne não se converte, então você vai ter que estar lutando contra ela o tempo todo. No Salmo 42, o salmista mostra o quanto essa alma ela é independente. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. A gente não tem paciência muitas vezes, né? E a nossa alma se abate. A gente busca coisas por prazer próprio, e a nossa alma se abate. Por quê? Porque há frustração se a gente não consegue. Mas o segredo para você não ter frustração é você esperar em Deus. Porque se for algo para edificar a tua vida, a tua casa, Deus vai permitir. Se não, Ele vai falar não. E muitas vezes Deus fala não. Muitas vezes. E aí a gente, mas eu fiquei triste, se abateu a minha alma. Espera em Deus. Busca em Deus. Que tudo que for de Deus vai acontecer. Pare de alimentá-la com coisas que irão comprometer o seu coração. Não existe nada pior que um coração amargurado. A gente fala todos os cultos sobre perdão. Perdão é algo que é imprescindível na vida do cristão. Quando você não perdoa, você está criando raízes de amargura. E raízes de amargura vai estar te matando, matando a tua alma, matando o teu coração. Não tem como você estar com uma cara boa, feliz, se o teu coração está triste, se o teu coração está abatido. Então você tem que parar de alimentá-lo com coisas ruins. Busca coisas boas, busca coisas do reino, busca a palavra de Deus. Ela é que faz a diferença na nossa vida. E eu queria ler um texto que Deus vai te ensinar como fazer para alimentar a tua alma, alimentar o teu coração. Está em Filipenses 4, de 6 a 9. Eu gosto de ler bastante versículos, amados. Sabe por quê? Para que eu diminua e que Deus cresça. Não tem intenção nenhuma de aparecer. Eu estou aqui para mostrar a palavra de Deus para vocês. E quando eu coloco bastante versículos, é exatamente para vocês verem que não tem nada a ver com o Melchior. O Melchior não está falando nada. Quem está falando é Deus. Olha só esse texto que lindo, gente. Não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. O que ele está querendo dizer? Pode passar, a gente vai continuar. O que ele está querendo dizer? Por que você está preocupado? Por que você está ansioso, ansiosa? Fala com Deus, coloque para Deus. Ah, mas Deus sabe o que eu preciso. Sempre. Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. E Ele sabe o que você vai falar antes da palavra vir na tua boca. Sabia disso? Antes da palavra vir na tua boca, Ele já sabe. Mas então, por que Ele pede para que a gente apresente para Ele com oração e suplicar? Muito simples. Para a tua alma entender que a tua dependência é de Deus. E Deus permite isso para saber o quanto realmente você quer isso. Poxa, mas eu já orei 10 vezes. Ora 100 se for necessário. 1000. Porque assim você vai condicionar a tua alma. Lembra que eu falei que você se comunica com a alma? É dessa forma. É você mostrando para ela que você não está satisfeito, que você não vai dar o braço a torcer para ela, mas que você vai condicioná-la. Porque é isso que você quer. É isso que você busca. Continuando. Então, a paz de Deus, se você fizer isso, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Olha que tremendo, amados. Quando você faz isso, Deus vai te dar aquela paz que excede todo entendimento. Sabe a paz que excede todo entendimento? Aquela paz que você está com um aluguel atrasado. Está vencendo. Está chegando o dia. Mas você confia em Deus, amém? Você confia em Deus, você sabe que Ele vai prover. Eu não vou pedir, mas se eu perguntar quantas pessoas já passaram por isso aqui, eu tenho certeza que vai ter uma multidão que vai levantar a mão. Porque isso aconteceu comigo mais de uma vez, inúmeras vezes. De não, você olhar e não ver saída. Sabe quando você olha e não vê saída? Sabe quando você olha e você diz assim, não tenho o que fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não posso ir, eu não tenho nada mais para falar. Mas se a confiança está em Deus, Ele falou assim, não há nenhum problema que eu não te dê um escape. Ele vai dar o escape. Como a gente foi ministrado quarta-feira passada, muitas vezes Deus não vai te salvar da fornalha. Amém? Como o Daniel, tu vai parar lá dentro da fornalha, mas Ele vai te livrar lá dentro da fornalha. Talvez Ele não te livre das covas dos leões, mas Ele vai te livrar lá dentro da cova dos leões, fechando a boca do leão, do devorador. Entenda que tudo nessa vida é um processo. E tem situações que acontecem na nossa vida que precisam acontecer. Sabe por quê? Porque são pedagógicas. Quando acontece algo de ruim, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando fala todas as coisas, quer dizer todas as coisas. Quer dizer as boas e as ruins também. Sabe quando você perde a hora para ir para o trabalho e você pensa assim, meu Deus, e já vai mal-humorado, né? E já vai com o coração peludo, como a gente fala para o trabalho. Meu Deus do céu, a gente faz tudo certo, perde a hora, agora eu vou chegar lá, o chefe vai me encher o saco. Sabe, amados, você tem que ver o escape de Deus até nisso. Porque talvez, se você saísse no teu horário, ali na frente, você ia sofrer um acidente, você ia ser assaltado, ou qualquer outra coisa. Mas a gente não pensa nisso, porque a gente não vê. Se a gente visse todo o livramento que Deus dá para a gente, amados, todo dia Ele está dando livramento. Então você precisa ver as coisas boas até quando elas não são boas. Em tudo dai graças, tudo. Tudo que acontece de bom ou de ruim é permissão de Deus. E muitas das coisas ruins é para o teu crescimento. Teu crescimento. Já pensou se você nunca passasse por problema ou dificuldade nenhuma? Como é que você ia aconselhar aquela pessoa que trabalha contigo,
que veio até você falando que o casamento dela está ruim. Você nunca passou por isso. Como é que você vai aconselhar? Você vai falar assim, vai lá na igreja lá e fala com o pastor. Não. Você passou exatamente para poder ajudar essas pessoas. Então tudo que acontece, até o que é ruim, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Continuando. Pode continuar o restante do texto ali. Tu fez até o 7, né? O 8 pode ser. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Nisso pensai, diz a continuação. Ou seja, sabe como que você alimenta a tua alma da forma correta? Teu coração da forma correta? Tudo que é na minha versão diz assim, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, tudo que se há alguma virtude, nisso pensai. Ou seja, você tem que pensar e alimentar aquilo que é bom, não aquilo que é ruim. Não esperar chegar no trabalho para contar aquela fofoca, mas tu viu fulana, tu viu ciclano, separaram? Eu soube que estava traindo. Leva para frente. E ainda aumenta, né? Nunca conta a história real, sempre aumenta alguma coisa. Aí a outra já vai dizer assim, soube da fulana, separou do marido, o marido traiu ela com 5. E vai aumentando. Daqui uns dias vão dizer que o cara era o próprio Satanás. Não, amados. Uma coisa que eu falo com o pessoal do Start, e isso é algo que eu procuro praticar. Nunca falem mal de alguém. E principalmente, nunca falem de alguém se ela não está ali para se defender. Primeiro que você vai estar, fazendo com que o teu coração se inflame, fazendo o coração da outra pessoa se inflamar, e Satanás adora isso. Porque você está se rebelando, você está falando de uma pessoa que não pode se defender. Olha como é que a gente é, né? Sabe, amados, a gente não perdoa as pessoas, a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas. Eu lembro de Jesus naquela cruz, né? Os soldados cuspiram nele, bateram, botaram uma coroa de espinhos e ainda zombaram dele. Falavam assim, tu não é filho de Deus? Desce aí, desce aqui, vamos conversar, tu é filho de Deus, então desce aí. E Jesus não falou assim para Deus, Senhor, fulmina, cada um deles, mata. Se ele falasse, vocês acham que isso não ia acontecer? Claro que sim. Mas Jesus olhou para o céu e falou assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, se Jesus perdoou nessa situação, por que eu e você não podemos perdoar? Toda e qualquer situação. Nós precisamos perdoar. O perdão, amados, ele só faz bem para você. Porque muitas vezes você tem algo contra a pessoa, mas a pessoa nem sabe disso. Muitas das vezes. Ou se sabe, não está nem interessada no que você está pensando. Porque você não tem contato. Perdoa, libera. Isso vai fazer o teu coração, a tua alma, ficar muito alegre. E você vai transparecer isso. A oração é uma comunicação com a alma. Ore. Ore a Deus, dá ordem à tua alma. Se alimenta com palavras de bênção. Isso também é alimento para a alma. A gente pensa que os problemas de alma é algo que é só nosso, né? Exclusividade nossa. Quando Jesus estava no Getsêmani, orando, sabe qual foi a frase que ele disse na sua oração? Minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava com a alma abatida. Jesus.
Porque ele era humano também. Ele era Deus, mas ele também era humano. Imagina você saber tudo que você vai passar. Imagina você saber que dali a alguns minutos vai vir alguém, vai te pegar, vai te açoitar, vai te levar para um lugar, te pregar numa cruz e te crucificar. Quem de nós resistiria? Quem de nós? Ninguém. Jesus, que era o Filho de Deus, estava com a alma angustiada até a morte. Você já teve uma sensação de morte? Já sentiu isso? Eu já senti. Uma sensação que parece que a morte está próxima. Essa angústia, ela vem quando a gente tem os nossos olhos presos às coisas do mundo, coisas aqui dessa terra. Porque se você tiver com os olhos em Deus, essa sensação não faz parte da tua vida. E se ela vir, ela sai rapidinho. Sabe por quê? Porque a tua esperança está no Senhor, não está em coisas. Você pode ficar enfermo, pode acontecer o que for com você. Se a tua esperança estiver no Senhor, nada disso vai te abater. Provérbios 3, de 5 a 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Confia no Senhor, não fia no teu braço, não se fie nas coisas desse mundo, nas coisas que você possui, ou nas coisas que te dão segurança aparente. Confia no Senhor, é o que eu tinha acabado de falar, né? Salmo 119, 11. Aqui está o segredo. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Palavra de Deus, amados. Palavra de Deus. Quer ter uma alma saudável? Quer ter uma alma pura? Quer ter uma alma feliz? Um coração alegre? Guardar a palavra de Deus, esconder. É muito joia, porque a minha versão diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando as coisas ruins acontecem, elas acontecem. Quando o dia mau vem, e ele vem, se você tem conhecimento da palavra, Deus sempre vai te lançar uma na tua mente. Porque Satanás chegou para Jesus e falou: ei Jesus, está com fome, né? Transforma essa pedra em pão. E Jesus, com fome, 40 dias sem comer, falou assim: ei, nem só de pão viverá o homem. Quando Satanás vem para você e diz assim: tá difícil, né? Vão te dar conta, né? Acabou a vida para você. Aí você vai dizer para Satanás: eu confio no meu Senhor. A porta que ele abrir, ninguém fecha. E a porta que ele fechar, ninguém abre. Mas você precisa saber disso. Então você precisa esconder a palavra do Senhor dentro do teu coração, para sempre que Satanás vir com uma palavra de desânimo para você, você ter uma para rebater ele na palavra de Deus. João 14, 27 diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração. Vocês nem tenham medo. A paz que Deus dá, ninguém pode tirar. E é a paz que você sente quando o casamento está ruim. É a paz que você sente quando você não tem o alimento sobre a mesa. Mas como que eu vou ter paz? Paz. A paz vai permitir que você traga a provisão, que Deus traga a provisão. Desespero, separação. Desespero, suicídio. Desespero, tudo que é ruim. Paz, tranquilidade. E é isso que nós precisamos. Sabe, amados, muitas das decisões que nós tomamos erradas,
elas só precisavam que a gente orasse, buscasse uma direção em Deus. Porque Ele ia dar a direção que a gente precisava para sair dessa situação. Mas quando a gente está numa situação ruim, difícil, a última coisa que a gente lembra é de orar. Muitas vezes, a gente quer resolver com a força do braço, né, peitando tudo. E Deus está falando assim, estou aqui, entrega para mim. Dá cá, que eu vou resolver isso rapidinho para você. E nós sofremos, porque não entregamos para o Senhor. Isso é muito ruim, amados. Eu tenho um neto de 5 anos. E eu fico impressionado com o poder da criança de ser feliz, né? Eu olho para ele, esses dias ele ministrou tanto na minha vida, que eu fiquei pensando assim, por que a gente não é assim? Alguns dias da semana ele passa comigo, ele fica comigo, só eu e ele. E a gente se diverte, joga bola, faz um monte de coisa. Mas tem horas que ele pega o brinquedo e vai brincar sozinho. Sozinho. Não quer a companhia de ninguém, ele vai lá e pega os brinquedos dele e vai brincar. E ele tem um monte de boneco. Jogador de futebol, super-herói. E o mais incrível, a maioria deles está faltando uma perna, uma cabeça. Ou tem só metade do corpo. É muito interessante. E é os que ele mais gosta. Ele pega aqueles bonecos pela metade e começa a brincar, brigar um com o outro, jogar futebol e tal. E esse dia eu falei, Lorenzo, por que tu tá brincando com esse boneco faltando parte aí? Pega um boneco inteiro. Não, mas eu gosto desse. Eu gosto desse. E ele é feliz com aqueles bonecos faltando um pedaço. Mas nós, para sermos felizes, eu vou ser feliz o dia que eu tiver o carro do meu sonho. Eu vou ser feliz o dia que eu construir a casa do meu sonho. Eu vou ser feliz o dia que eu tiver 1 milhão na conta na conta do banco. Eu vou. E a gente nunca é. Sabe por quê? Porque Deus já te deu motivos para você ser feliz. E você está dizendo assim, mas não é suficiente, Senhor. Mas é o que eu tenho para você. Se alegra com isso. Se alegra com o teu Fusca. Se alegra com a tua casa de 48 metros quadrados. Se alegra. Foi o que Deus permitiu para você. Não espera ter uma mansão para ser feliz. Porque quando você chegar na mansão, sabe o que você vai dizer? Mas não era bem assim que eu queria. Eu queria uma na praia. E aí você vai batalhar, vai trabalhar e vai conseguir uma na praia. Quando você conquistar, sabe o que você vai dizer? Mas eu não sou feliz. Porque não é coisas que trazem felicidades para a gente, amado. Nunca foi, nunca será. Porque um dia você vai fechar os olhos aqui e você vai acordar em algum lugar. E só tem 2 lugares. Ou é no céu, ou é no inferno. Buscai as coisas de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não fique esperando encher tua vida de coisas, porque você nunca vai estar plenamente satisfeito. Porque tem um lugar dentro de você, amado. Bota a mão aí no teu coração. Tem um lugar aí que não pode ser preenchido por nada. Nada. Só por Jesus. Esse lugar foi feito para Ele. Quando Deus fez você, Ele fez o teu coração, Ele falou assim, esse espaço aqui vai ser para a família, para as coisas do mundo. Mas esse espaço aqui é para mim. E quando eu estiver aqui, você verdadeiramente vai ser feliz. Você vai olhar no espelho e vai sorrir. Sabe por quê, amados? Porque Ele preenche a tua vida. Ele torna a tua alma saudável, o teu coração saudável. Só Ele. E para encerrar, eu quero ler um outro texto. Que está em Mateus 11, 28, 29. Mas antes de eu ler esse texto, eu quero perguntar para você assim,
Como está teu coração? Do que ele está cheio? Saiba que hoje você pode esvaziar ele. Pelo menos aquela parte que é de Jesus, você pode esvaziar. Você pode tirar. Eu sei que você está ansioso, ansiosa. Eu sei que tem coisas acontecendo que tiram a paz, que trazem desespero, que você olha e não tem saída. Então eu vou te dar uma saída, amém? E essa saída está nesse texto. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Eu vou ler na minha versão. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode continuar. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso descanso para quê? A alma. Só Ele pode tirar isso e dar um descanso para a tua alma. Só Ele pode tirar esse desespero. Só Ele pode tirar essa aflição. Só Ele pode transformar o teu dia mal num dia bom. Só Ele. Mas para isso acontecer, você tem que ir até Ele. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Eu sei que chega um momento na vida da gente que às vezes a gente não sabe para onde ir, não sabe para que lado correr e nem a quem pedir ajuda. Eu estou dando para vocês a única solução eficaz. Vai até Jesus, entrega para Ele. Amém? Eu quero que vocês fiquem de pé.